vai ser aqui um sermão expositivo grande, embora seja expositivo, que eu sou apaixonado e aprecio bastante a pregação expositiva, né? Que é aqui a gente usa a palavra, medita e traz a verdade contida naquele texto para ser praticada na nossa vida, né? Hoje é uma noite de Natal e eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, né? Embora nós comemoremos o Natal no dia 25, provavelmente não foi dia 25 que Jesus nasceu, certo? Nós não temos a data exata. E se não temos é porque Deus não quis. E talvez Deus não quis para que a data não fosse tão idolatrada, né? Mas alguém entendeu que o menino que nasceu, Jesus, que é nosso Salvador, merecia ser reverenciado, celebrado, e escolheu o dia 25. Infelizmente, muitos cristãos têm uma mente fechada em algumas igrejas, dizendo: não, não deve ser comemorado, que é uma festa pagã. Já ouviram isso, né? Então, isso aqui, dia 25, era uma homenagem ao Deus Sol, né? Então, nós não fazemos uma homenagem ao Deus Sol, nós fazemos uma homenagem ao Deus que criou o Sol, esse Deus que mandou o menino Jesus. E se tratando de festa pagã, onde tem na Bíblia o Dia das Mães? Onde tem na Bíblia o dia do seu aniversário? Onde tem na Bíblia os dias que a gente comemora aí, passagem de ano? Não tem. Então, todas as festas, de certa forma, se a gente for analisando, tanto quanto pagã, né? Mas nós também éramos pagãos. Nós fomos alcançados justamente pela mensagem desse Evangelho que surgiu exatamente no dia em que o menino Jesus veio. E por isso nós celebramos, comemoramos Natal. E as pessoas falam assim: não pode colocar árvore de Natal na igreja, né? E realmente a gente não vai adorar a árvore de Natal, mas quando a gente olha para uma árvore, a gente vai lembrar: olha, foi no madeiro que esse menino que nasceu, que nós hoje estamos comemorando Natal, morreu por mim, por você, e para que a gente esteja aqui hoje agradecido a ele. Então, Natal é sim para ser comemorado, como a gente viu no domingo, no capítulo 2 de Lucas, né? Houve uma festa no céu, houve uma festa na terra. Um anjo chega para os pastores: traga novas de grande alegria. Daqui a pouco vem uma milícia de anjos: olha, paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas. E houve aquele rebuliço todo. E nós realmente precisamos comemorar, mas comemorar da maneira correta. Lembrar que Natal só é Natal por causa de Jesus. Muita gente esquece disso. Mas o texto aqui que eu queria compartilhar com vocês, e que eu quero, não só quero, né? Queria ser o futuro do passado, né? O futuro do pretérito que a gente usa, né? Mas eu quero compartilhar com vocês esse texto, Mateus capítulo 2. E é interessante que quando a gente olha para os textos bíblicos, cada um dos evangelhos mostra o nascimento de Jesus de um prisma, de um olhar. E cada um traz alguma ênfase que precisa realmente ser enfatizado. E isso nos mostra também o que eu gosto que Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus. Deus não é aquela pessoa que está engessada, que é sempre assim. Ele é multiforme, né? Ele age de tantas as formas. E os autores aqui bíblicos trouxeram essa multiforme maneira de mostrar o nascimento de Jesus sob diversos prismas e diversas perspectivas. Isso nos mostra também que Natal tem essa diversidade. E aqui no texto de Mateus, ele não vai falar sobre, propriamente dito, aquele momento que Jesus nasceu, mas Jesus já tinha uma certa idade, alguns até acreditam que de 2 até no máximo 4 anos. E quando a gente lê aqui, a gente pensa que tudo foi acontecendo assim, né? Olha, Maria estava na manjedoura antes de chegar, daqui a pouco, e você vê no presépio, né, gente? Que coisa interessante, as pessoas representam, né? No presépio está lá os animais, né? A Maria, José, o anjo e os pastores e os magos. Só que interessante, os magos não estavam lá na manjedoura.
os magos vieram um tempo depois, é o que a gente vai ler agora. Alguns acreditam que Jesus já tinha cerca de 2 anos ou 4 anos. E o próprio texto vai mostrar isso. Olha o que diz o texto. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, depois, né? Nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Jerusalém, retornaram à sua terra por outro caminho. Olha que coisa interessante que eu falei. Jesus não estava mais na manjedoura, porque o versículo 11 fala: ao entrarem, aonde? Na casa. Ao entrarem na casa, ele não estava mais na manjedoura, já estava numa casa. E se você ler o texto depois, do 13 diante, que hoje manda eles partirem para o Egito, né? Que Herodes manda matar as crianças aí, de 2 anos, não é isso? Para baixo. Então ele acreditava que Jesus tinha cerca de 2 anos. Mas o foco aqui que eu quero trazer para vocês é sobre essa visita dos magos a Jesus. E alguns chamam eles de reis magos. A Bíblia não diz se eram reis, mas a tradição diz que eram, né? E tem até um nome aí dado a eles pela tradição. Mas o importante é que essas pessoas vieram do Oriente, de um lugar distante, para adorar a Jesus. E eles fizeram isso, com certeza, primeiro porque eles conheciam a profecia a respeito da vinda do Messias, certo? Porque quando Herodes pergunta para eles: olha, onde o menino deve estar? Eles dizem aqui, no versículo 8. Então Herodes informou-se, versículo 7, a respeito do tempo em que ele tinha ido, né? Mas antes disso, no versículo 6, né? Versículo 5, quando Herodes pergunta: mas onde é isso? Eles respondem no versículo 5. Eles responderam: em Belém da Judá, porque assim escreveu o profeta. Então veja que o nascimento de Jesus já havia sido proferido pelos profetas lá do Antigo Testamento. Isaías foi um deles, e profetizou entre 700 a 1000 anos antes de Jesus nascer. E o interessante é que esses magos do Oriente conheciam essa profecia, porque quando o rei Herodes pergunta: onde vai ser isso? Eles citam: olha, o profeta disse que é em Belém da Judéia. Então veja que a noite ou o dia de Natal, ou o evento do Natal, que é o nascimento de Jesus, foi predito por Deus nas Escrituras, e que muitas pessoas sabiam disso. Não sabiam exatamente quando ia acontecer, mas sabiam quando lembravam da Escritura. E os magos
lembrado da Escritura. E hoje eu vejo muita gente comemorando Natal, mas não está nem indo para a Bíblia, esquece da palavra de Deus, esquece que a pessoa que deve ser adorada é Jesus. Não mais menino, né? Na época ele era menino, que nasceu, não era bebê, mas o Senhor Jesus. E esses magos entenderam isso, entenderam que havia uma profecia e eles estavam aguardando. E veja que Deus se manifesta. Por isso que eu falei domingo, gente, que Natal é um encontro entre o céu e a terra. E a gente vê aqui, novamente, o céu e a terra se encontrando. Aqueles magos não tinham GPS na época, né? Mas eles sabiam, vai ser em Belém. Mas mesmo que eles tivessem GPS, eles não sabiam quando ia acontecer. Só sabia que ia acontecer em algum momento e que esse acontecimento teria um lugar fixo, que era a cidade de Belém. E eles estavam lá, com certeza ansiosos, aguardando isso. Eles estavam aguardando o nascimento de Jesus. Hoje a gente não precisa mais aguardar o nascimento de Jesus, mas com certeza precisamos da mesma forma, com o mesmo ímpeto e com o mesmo compromisso com as Escrituras, aguardar a volta de Jesus. Não virá mais como um bebê, mas virá como o Senhor dos Senhores, para resgatar e ressuscitar os mortos e arrebatar a sua igreja e levar para morar com Deus nas alturas. Mas olha, os magos estavam lá e no momento certo aparece uma estrela para eles, né? E eles vão, né? Se você pegar aqui o texto, aqui, ó. Depois que nasceu Jesus em Belém da Judéia, nos dias do Herodes, Marcos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? Porque vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos adorar. Era bem longe essa viagem, né? Tanto tempo, a gente não sabe quanto tempo durou essa viagem, mas foi muito tempo. Eles não tinham, né, como eu falei, GPS, não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha Uber, era camelo, cavalo, e aqui nessa viagem longa tinha que ser camelo. Mas veja que eles foram, primeiro, alertados pelas Escrituras, lembraram das Escrituras da palavra de Deus. Por isso que o próprio Jesus diz lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E além das Escrituras, eles estavam esperando os sinais dos céus. E o sinal foi a estrela aparecendo no Oriente. Com certeza foi uma estrela diferente, porque durante os anos que eles estavam vivos, eles viram tantas estrelas, mas naquele dia algo diferente, uma estrela apareceu, chamou a atenção e eles pensaram: olha, isso é coisa de Deus, isso é sinal de Deus. E eu quero nos lembrar que a Bíblia fala a respeito dos sinais da volta de Jesus e que nós precisamos estar atentos às Escrituras que dizem que Ele vai voltar e aos sinais que Deus deixou estabelecidos. Nós estamos vendo sinais se cumprindo aí, mas muita gente está dispersa, como muitos estavam. Porque se todo mundo estivesse, né, ali atento, tinha muita gente que tinha ido adorar Ele. Mas aqui a gente só vê os três. Né? Então eles perceberam aquela estrela e agora eles vão sendo dirigidos por aquela estrela. O GPS deles era o GPS do céu, né? E eles olhando aquela estrela, eles indo. E olha que coisa interessante, gente. Eles não apenas estão seguindo a estrela, o sinal de Deus, mas eles estão também cheios de entusiasmo, anunciando aquilo. Tanto é que eles chegam em Jerusalém também ficava longe de Belém, e procura o rei e fala: nós estamos aqui, né, para adorar o menino que vai nascer, que é rei. Então eles estão anunciando. E a gente às vezes passa o tempo todo sem falar de Jesus, né? Quer ver? Hoje é Natal. Responda para você mesmo. Você falou de Jesus para alguém hoje? E aqueles homens foram lá: olha, nós vimos a estrela, Senhor de Deus, nós estamos indo para adorar
aquele que vai apacentar o povo de Israel. E vão falando de Jesus. Isso causou alvoroço. Herodes, quando soube daquilo, né? E aquilo para ele não foi uma alegria, foi uma tristeza. Que isso? Vai nascer outro rei? O rei aqui sou eu. E já falou, né? Vão procurar quando vocês souberem, me avisem que eu também quero adorar. Mas na realidade não quero adorar. Isso também nos faz lembrar que a nossa mensagem a respeito de Jesus nem sempre vai ser bem recebida pelas pessoas. Muitos não querem ouvir de Jesus, o Senhor ouve com desdém. Às vezes nós somos perseguidos por falar de Jesus, porque eles querem assim a fazer. Mas nós não devemos parar de falar. Temos que continuar falando, né? E eles foram. E uma coisa que eu acho interessante, gente, se vocês prestarem atenção na resposta que os magos deram para o rei, aqui no versículo 5. E eles responderam. Herodes pergunta assim: onde vai nascer, é isso? Onde vai nascer esse menino? Coisa interessante. Vamos prestar atenção no versículo 3 lá. Quando o rei ouviu, ficou perturbado, com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer quem? O Cristo. Olha, não é uma pessoa qualquer. É o Cristo, é o Messias, é o enviado de Deus. Nós temos falado para as pessoas sobre o Cristo, o enviado de Deus, e aí vem a resposta dos magos. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim escreveu o profeta. E o que o profeta escreveu lá? Mas tu, Belém, na terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as cidades de Judá, pois de ti virá o líder. Olha, ele está dizendo, essa pessoa que virá não é uma pessoa qualquer, é um líder. Ele não fala um líder, é o líder, o verdadeiro líder que Israel precisa, o verdadeiro líder que o povo de Deus precisa, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Olha que coisa interessante. Quando a gente pega o que Herodes consultou com os mestres da lei e a resposta dos magos, citando as escrituras, que coisa interessante. Esse menino, primeiro, ele é o Cristo. Esse menino é o líder que o povo de Israel precisa. E esse menino vai guiar o povo como pastor. Olha que coisa interessante. Essa união do que Herodes consulta com os mestres da lei e a resposta dos magos, citando as escrituras, mostra um pouco de Jesus. Ele é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E ele vai ser o líder do povo de Deus. E ele vai conduzir quem? O povo de Deus como pastor. Coisa bonita, a gente às vezes lê isso e esquece. Ele vai conduzir o povo de Israel como pastor, o meu povo. Você é povo de Deus? Eu sou. Né? Nós somos, né? Então nós precisamos ser conduzidos por esse líder que é o Cristo, que é o Filho de Deus e que é o nosso verdadeiro líder. Mas não termina aqui a coisa boa, né, gente? Versículo 9 em diante. Depois de ouvir o rei, seguir o seu caminho, e esse templo que tinham visto lá no Oriente, foi diante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando a estrela parou, eles falaram: é aqui, nós vamos entrar. Aqui tem coisa diferente, aqui tem coisa boa. Quando a gente vem para a igreja, a gente pensa assim: aqui vai ter coisa diferente, aqui vai ter coisa boa. Se você quer que na igreja tenha coisa diferente, tenha coisa boa, venha diferente, venha cheio de coisa boa. Mas faça o que os magos fizeram. O que eles fizeram, gente? Olha que coisa bonita, versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram.
vir para a igreja, a gente tem que vir para adorar. E a verdadeira adoração requer da gente isso aqui, gente, se prostrar, né? O povo entendia, a adoração deles não era se prostrar só assim, gente, eles faziam isso. Sabe o que isso significava? Rendição, submissão. E eles colocaram a testa aqui, ó, dizendo: olha, nós viemos do pó, estamos nos prostrando àquele que nos fez. Esse realmente merece ser adorado. A gente tem que entender que precisamos voltar à origem e nos prostrar, mesmo que você não tenha condições de se ajoelhar, mas que o seu espírito, os seus sentimentos sejam prostrados diante de Deus, em reconhecimento de que Ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Os magos foram lá e se prostraram, adoraram. Natal é um momento para a gente lembrar que precisamos constantemente adorar a Jesus. Se prostrar diante dele, reconhecer que Ele é o Cristo, que Ele é o líder, que Ele é o nosso pastor e que nós somos povo de Deus. Aleluia. E eles não apenas se prostraram, adoraram. E ele fala: então abriram os tesouros. A gente fala presente, né? Que eles trouxeram. Mas veja que os presentes eram uma coisa que era de valor, que era um tesouro, gente. Quando a gente pensa em tesouro, as pessoas vão atrás de tesouro perdido, né? Você vai encontrar o que lá? Coisa que não tem valor? Coisa de valor. Abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Plural aí, gente. Ouro, incenso e mirra. Cada um desses presentes caros foram dados e cada um tinha um significado. Ouro, para lembrar que ele tinha uma linhagem real, realeza, rei, que deve merecer o melhor dos nossos bens materiais. Era o ouro, o melhor que tinha, a melhor moeda da época, o melhor, o mais nobre metal, mais caro, que ainda hoje continua. Lhe deram também incenso e mirra. Incenso é aquele material usado pelos sacerdotes, pela adoração, para lembrar que nós estamos aqui para adorá-lo também, e que Ele, o Messias, esse Cristo, é o nosso sacerdote. Amém. E mirra, né, gente? Alguns dizem que é uma espécie de erva, e que dá a ideia aqui do sacrifício que Jesus iria oferecer por mim e por você. Cada um desses presentes tem um significado. E por isso que a gente tem que entender que quando a gente vai dar alguma coisa para Deus, a nossa oferta, gente, né? Quando a gente coloca aqui no gasofilaço, não é simplesmente pensando nas contas que a gente tem que pagar para a igreja, da igreja, né? A gente precisa disso também. Mas é lembrar, eu estou oferecendo um pouco do que tenho para aquele que me deu tudo. Porque você viu que eles abriram os tesouros e deram presente. Eles não deram tudo o que eles tinham. Mesmo que eles tivessem levado os tesouros e tivessem dado todo o tesouro, eles tinham mais. Mas eles deram o melhor do pouco que eles tinham em reconhecimento. Então a gente, quando vai ofertar, né, os nossos dízimos e ofertas, não é só chegar lá e dar por obrigação. Olha, eu estou adorando Ele com meus dízimos e ofertas. Por isso que a gente sempre fala, vamos continuar adorando agora com nossos dízimos e ofertas. Dá o melhor, porque o melhor já nos deu, gente. Quando a gente dá, né? Mas imagine aqui, ó, os magos. Ouro, incenso e mirra. Coisa dos melhores. Mesmo que eles dessem tudo. Imagine que alguém chegasse para ele e falasse: vocês estão com uma doença rara. E vocês são super ricos. Mas se vocês derem tudo o que vocês têm, vocês ficarão curados. Vocês acham que eles hesitariam em dar? Daria tudo, né? E Deus não está pedindo tudo da gente. E Ele está dando tudo que Ele tem. Ele tem Jesus. Era tudo que Ele tinha. Era o melhor que Ele tinha, Ele nos deu.
Então que nessa noite a gente lembre disso, né? Que o mais importante do Natal é a nossa postura de adoração, se prostrar em reconhecimento àquele que é o Cristo, que é o líder e que é o pastor do povo de Deus. E que nós somos esse povo de Deus. E que como povo de Deus, assim como os magos, precisamos estar atentos às Escrituras que falam desse Jesus e precisamos perceber os sinais de Deus, os sinais orientativos de Deus para a nossa vida, para a nossa jornada. E agora especificamente para a volta desse Jesus que já veio, já fez uma parte do seu ministério e voltará para nos levar para Deus, né? Tá certo? Que Deus continue nos abençoando, que nós continuemos valorizando esse Natal e essa última semana que nós temos aqui no ano, a gente possa valorizar mais o nosso compromisso com o céu, com o divino, né? E lembrar sempre de Deus na nossa vida. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esse momento de culto, de adoração, de intercessão e disposição da Tua Palavra. Muito obrigado pela Tua Palavra que cada vez mais se renova e que nos orienta, que nos motiva, que nos desperta e desafia a sermos mais fiéis, gratos a Ti. Que o Senhor coloque em nossas mentes e corações esse mesmo compromisso, essa mesma determinação daqueles magos para adorarmos a Jesus constantemente e oferecermos para Ele o melhor que nós temos. E é no nome dele que nós te agradecemos. Amém. Não esqueçam, gente, domingo pela manhã nós